Boa noite, queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco e todos aqueles que acessarão o nosso canal, né, em outro momento, aqueles que hoje não vão poder, né, estar conosco, porque esse momento aqui é muito importante para a gente manter os nossos laços, né, afetivos sempre apertadinhos. Então, nós hoje teremos um convidado que já esteve conosco algumas vezes, né, nosso amigo do peito, Leonardo Miguel, lá da Casa de Cultura Espírita de Mesquita, está aqui mais uma vez para auxiliar o nosso estudo, né? Então que nós possamos contribuir com ele, porque ele vai contribuir com a gente, com certeza, na nossa aprendizagem, tá? Então nós vamos ouvir uma canção de harmonização, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, e em seguida Júlio Filho fará a nossa prece inicial. Protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Jesus, Mestre querido, graças lhe rendemos, Senhor, por mais esta oportunidade de reunirmos-nos em teu santo nome, Mestre amigo, para buscar um pouco mais, sorver, assimilar um pouco mais dessa sua doutrina
maravilhosa. O Senhor nos assegurou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aqui estamos nós, então, mestre querido. Esse punhado de companheiros, com as mãos estendidas, buscando trilhar o caminho que o Senhor desenhou para nós, para que possamos fazer essa religação, essa reconexão com o nosso Criador. Abençoa, mestre querido, este nosso momento. E que possamos aproveitar cada minuto, assimilar e colocar em prática as informações, o conhecimento que nos será passado esta noite pelo nosso querido irmão Leonardo Miguel, em favor de quem nós suplicamos bênçãos misericordiosas dos céus, para que ele possa fazer o seu melhor. Em teu santo nome, mestre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, Júlio. Leonardo, então, é com você, meu amigo. Você hoje vai trazer esse tema interessante, né? Sua prova fala de você. Olha aí, cada um de nós, né, bem atento para poder refletir com Leonardo Miguel. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com os companheiros do Damasco. Também é um prazer poder falar, né, desse instrumento de conexão. O Júlio falou de conexão com o Criador, e quando a gente se conecta com o nosso semelhante, imediatamente a gente está se conectando com o nosso Criador também, né? Então, esse é um instrumento pelo qual a gente pode se conectar a distâncias muito grandes, que é a internet. Então, aqueles que nos ouvirem aí, mais para frente, futuramente também, nosso abraço, nossas saudações e a nossa gratidão pela oportunidade de podermos refletir um pouco sobre esse tema muito caro e muito importante para nós, seres humanos, seres que habitam no planeta Terra, planeta que tem uma característica especial que tem a ver com o tema da noite, né? Então, o nosso tema, sua prova fala de você. Eu fiz a pergunta, a sua prova fala de você? A minha prova fala de mim? Mas que prova é essa e o que é uma prova? Quando a gente fala em prova, a gente remonta logo o tempo da escola, né? A prova é uma medição, é uma aferição, é uma calibração. Calibração de quê? Na escola, a gente vai verificar se a gente conhece biologia, matemática, português, literatura, filosofia e todas as outras disciplinas que a gente vai aprendendo e a gente vai conhecendo no nosso período escolar, o período em que nós nos dedicamos aos estudos iniciais, né? Em geral, a prova, quando a gente vai fazer uma prova, a gente fica muito aflito, muito inseguro e com muito medo, né? A gente tem essas sensações, a gente tem esse sentimento. Será que eu sei? Será que eu consigo? Será que eu vou? E aí é muito simples de saber se eu vou conseguir. É só fazer uma reflexão para ver se eu estudei, se eu me dediquei, se eu me apliquei, se eu prestei atenção, né? Se eu exercitei. E, nesse caso aqui, não vai ser diferente. De qual disciplina, de qual matéria, de que nós estamos falando? O que é que nós vamos calibrar? O que é que nós vamos aferir? O que é que nós vamos verificar de conhecimento? Então, nosso objeto de estudo aqui, e o primeiro ato a fazer nessa prova que nós vamos falar, é de nós. Então, o primeiro passo, né, na questão prova, é eu me reconhecer enquanto espírito imortal. Então, esse é o primeiro
primeiro passo, eu tenho que reconhecer que eu sou um espírito, eu tenho que reconhecer que eu sou imortal, eu tenho que reconhecer que eu passei por outras existências e que eu trago toda uma bagagem de conhecimento, de virtudes, de vícios e tantas outras situações que vão influenciar na minha atual existência. O segundo passo, e aí vai entrar em conhecer, é saber quais são os meus potenciais, quais as minhas aptidões, o que eu preciso fazer, aonde eu posso chegar, como eu posso chegar, o que pode me impedir de fazer a minha caminhada, a minha jornada. Então, são tantas situações que vão se apresentar, né, para nós, os espíritos imortais, na nossa existência, que vão nos proporcionar experiências que nos farão progredir. Então, eu não tenho como entrar nesse assunto sem apontar essa questão, porque eu já falei, eu sempre falo dessa questão, porque essa questão é a chave, é a base, é o passo inicial para tudo, para que a gente possa se compreender, para que a gente possa compreender qual é o nosso objetivo, o que nós precisamos fazer aqui no nosso planeta. Então, a questão 132 do Livro dos Espíritos pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E aí os espíritos vão responder que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ora, o nosso objetivo é encarnar para chegar à perfeição. Então, nós, espíritos imortais, que passamos por diversas experiências anteriores, que adquirimos uma bagagem de conhecimento, de oportunidades, também nos desviamos, nos equivocamos e trazemos alguns vícios, nós precisamos trabalhar para chegar à perfeição. E, para isso, Deus nos dá a oportunidade da encarnação no planeta Terra, o planeta que nós estamos. E aí, para uns, essa oportunidade, como ele diz aqui na questão, vai ser uma expiação e, para outros, vai ser uma missão. E para alcançarem esta perfeição, eles têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Todos já devem ter ouvido falar, e se não ouviram, vão ouvir agora. Porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Tá? E aí eu vou trazer do livro Alegria de Viver, de Joana de Ângeles, um livrinho de mensagem, uma mensagem em que ela fala sobre as aflições, e está falando justamente sobre as provas e as expiações. Então, é importante, para que a gente utilize esse instrumento como instrumento de progresso, e aí ele está falando aqui, nas provas e nas expiações é que nós vamos progredir. Mas como é que eu vou progredir? Né? Como é que eu vou saber quem eu sou? Eu preciso identificar, eu preciso fazer um reconhecimento de onde eu estou, que mundo é esse que eu estou, quais são as possibilidades que eu tenho nesse mundo e quais as possibilidades que eu trago comigo e o que pode me impedir de alcançar esse progresso, né? Então, a gente já sabe que nós vamos passar por diversas provas e que essas provas também podem ser expiações. E aí nós vamos conceituar o que é uma prova e o que é uma expiação. Nós já sabemos que a expiação é um tipo de prova, mas ela tem uma característica especial. Tá? Ela tem um diferencial da prova-prova, tá? Do que é chamado de prova aqui pela doutrina espírita. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, por favor, né, fiquem à vontade. Esse é a dinâmica do estudo, é assim, né? Isso aí. Então, ela diz... Aí eu te aviso se alguém levantar a mão, tá bom? Aí você me avisa, porque eu estou na telinha aqui e só aparece... Estou vendo você... Qual orador? Essa é a Paty, né, por conta do celular. Tá bom. Então, a Joana diz que as aflições podem destinar-se ao mister de prova ou expiação. A prova avalia, examina e promove. A expiação
trabalha, reeduca e resgata. A prova não tem necessariamente uma causa negativa, porquanto também pode representar um apelo do espírito para poder granjear títulos de enobrecimento, depurando-se a pouco e pouco. E aí, eu parei nesse trecho e recorri ao Evangelho segundo o Espiritismo e recorri também ao Livro dos Espíritos, que são as duas obras que eu estou utilizando como referência para o nosso estudo. E lá no capítulo 5, traz os bem-aventurados os aflitos, e as aflições, elas têm tudo a ver com esse tema, né? Quando a gente fala de prova, e a questão 132 remonta a isso, ela está associada às aflições que nós vamos experimentar na presente existência, as dificuldades. Mas por que dificuldades? E por que não coisas prazerosas? Porque o mundo em que nós estamos tem uma característica especial, que nós vamos falar mais para frente. É um mundo de provas e expiações, onde ainda se predomina o mal, e os seres que aqui habitam têm umas características peculiares a esse mundo. E por isso que se reúnem neste mundo para se ajudarem, para trocarem ideias e experiências, né? Trocarem vivências para que possam progredir. Só que essas experiências são tanto quanto dolorosas. Então, lá no item 9, os espíritos falam com relação à prova que não há a crer, no entanto, que todo sofrimento suportado deste mundo denota a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscando pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Ou seja, uma prova ela não está associada a um débito do passado, a uma transgressão à lei de Deus, diferentemente da expiação que nós vamos ver agora. A expiação tem sua gênese no erro, impondo-se como condição fundamental para a quitação de débitos contraídos. Eu não sou obrigado a fazer um determinado tipo de prova, mas eu sou obrigado, pelas leis de Deus, as leis que regem o nosso mundo, a cumprir essa prova chamada expiação. Se eu me comprometi ante a lei de Deus, se eu transgredi essa lei, imediatamente isso entra num processo de oportunidade de eu me restabelecer com essa lei, de eu me reorganizar, de eu compreender que essa transgressão ela causa um mal, ela causa um problema, ela causa um prejuízo, não só para mim, mas como para uma coletividade, dependendo do que eu fizer, né? Então, nesse processo, nós vamos compreendendo, nós vamos experimentando, e aí é necessário a gente ser provado, porque é muito simples. Eu pegar, ler, alguém falar para mim, olha, você não pode fazer mais isso, você tem que agir dessa maneira. É preciso que eu vá experimentar para ver se eu aprendi mesmo, para ver se eu não vou me equivocar novamente. Então, Deus, na sua sabedoria, nas suas leis imutáveis, ele nos oferece essa oportunidade de expiação, que é um processo de empatia, né? Onde, muitas das vezes, aquela dor que nós geramos em outras existências para outros, em decorrência de algumas atitudes, de algumas ações equivocadas que nós cometemos, nós vamos ter a oportunidade de experienciar, de experimentar essas dificuldades, essas dores que outrora nós impusemos a outros irmãos de caminhada. Porque esse é o mecanismo, esse é o meio mais eficaz de a gente entender o que é bom e o que é ruim, né? A gente só vai entender que uma ação nossa ela é boa ou ruim quando a gente experimentar. Se algo que eu faço a um pai, a um irmão, a um colega de trabalho é ruim ou é bom, quando eu experimentar pela ação de terceiros essa mesma ação. Então, esse é o mecanismo da expiação. Então, a expiação ela está relacionada a um débito passado. A prova não. A prova é uma oportunidade, muitas das vezes escolhidas, como ele diz ali, no item 9 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós pedimos
para podermos nos depurar. E eu já vou dar um exemplo de uma prova, né, retirado de uma questão do Livro dos Espíritos. Então, aí falando sobre a expiação também no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, tá? É o capítulo que vai tratar dessa questão das provas e expiações no Evangelho. O homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhantes condições. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos e assim sucessivamente. A prova é de escolha pessoal, enquanto a expiação é inevitável e sem consulta prévia. Tá? Então, nós já temos a informação para que a gente possa avaliar, porque esse tema ele é muito individual, ele é muito particular a cada um de nós. Não tem como eu medir a minha prova, as minhas experiências, pela experiência do outro, porque somos pessoas únicas, espíritos únicos, convivências únicas no campo das experiências, vivências particulares. Né? Vivência única que eu estou dizendo no campo das experimentações. No campo das interexistências, nós temos muitas existências. Então, todos nós temos algo de especial que fala ao nosso coração. Então, eu não posso encontrar a solução para o meu progresso, para a minha evolução, no meu companheiro de caminhada, no meu irmão de caminhada. Não existe essa possibilidade. Então, outro passo que nós precisamos fazer nesse me conhecer enquanto espírito, tá? E Santo Agostinho vai falar sobre isso no Livro dos Espíritos, o Conhece-te a ti mesmo, é eu buscar em mim, é eu buscar no meu interior, eu olhar para dentro de mim quais são os meus potenciais e o que me atrapalha de progredir. Eu não vou encontrar em ninguém aquilo que eu preciso para progredir. Eu preciso olhar para dentro de mim. Então, nesse sentido, a nossa prova fala de quem nós somos. A nossa prova fala o que nós precisamos fazer. Mas é preciso estar atento. É preciso trazer conceitos. É preciso conhecer as leis de Deus. Porque vamos lembrar, nós só nos colocamos numa condição de expiação porque violamos as leis de Deus. Única e imutável para a felicidade do homem. Está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Então, eu preciso conhecer as leis de Deus para que eu possa alcançar a felicidade e para que eu não transgrida essas leis. Pode falar, Jaque. É a Carminha que ela está aguardando, eu estava esperando você terminar seu raciocínio aí, ela está aguardando para falar. Está muito interessante, Léo, a sua abordagem. Você começou fazendo uma analogia com a escola. E aí eu estou acompanhando a sua fala aí, estou vendo que cada vez mais fica interessante a gente seguindo essa analogia. Você falou, diante de uma prova na escola, a gente fica tenso, fica nervoso. Quer dizer, a gente sai lá da espiritualidade e vem temeroso do que a gente vai encontrar pela frente, né? Porque nós estamos no mundo de expiações e provas. Quem de nós não cometeu faltas, né? E que não tem coisa ainda para provar para a gente mesmo, que a gente já recuperou. Então, a gente vem tenso. Os professores e a qualidade da escola, no lado material da sua analogia, corresponde à família, em princípio, né? Porque, né? No lado espiritual. E o que nos coloca numa escola boa ou má, onde os professores vão ser facilitadores ou dificultadores desse nosso processo de correção, ou desse nosso processo de provar para nós mesmos que nós já superamos aquela dificuldade. O que nos coloca são fatos anteriores, né? Que nos credenciam a uma escola boa
com professores bons, ou a uma escola, ou nossas escolhas também, se a gente precisa provar alguma coisa, de repente a gente precisa ir para uma escola ruim, trazendo para o campo espiritual. O que nos credencia para a família que nós estamos? A gente já aprendeu, né, na literatura espírita, que nós estamos exatamente na família que a gente precisa estar. Seja para corrigir aqueles equívocos, né? O que está mal arrumado dentro da gente e que nos levou a cometer equívocos e a burlar a lei divina, seja para provar para nós mesmos que nós já nos recuperamos daquela condição. Então, é a família, né? A família é essa oportunidade de onde vão estar os facilitadores ou dificultadores da nossa caminhada. Porque a gente precisa disso, ser colocado à prova ou passar, corrigir em nós, né? Eu digo assim, a expiação é um negócio assim, interessante da gente analisar. A gente fala muito, mas fica só aqui, ó. A gente não traz para o coração. Aí, trazendo para a emoção. A expiação é para a correção de faltas anteriores, né? De infrações à lei divina. Mas para corrigir na gente. Que a gente fica falando assim, eu convivo com fulano porque eu preciso corrigir. Mas não tem nada a ver a minha relação com fulano. O fulano é só o instrumento que a vida se utilizou para que eu possa, convivendo com ele, aprender a dominar, a corrigir em mim o que me fez errar com ele lá atrás, com ele ou com outro qualquer. Não tem que ser com ele. Eu não tenho que conviver com aquele a quem eu magoei, aquele a quem eu feri. Eu tenho que conviver com alguém que vai me dar a oportunidade de corrigir em mim essa inadequação, essa falta de equilíbrio interior que me levou a essas infrações. Então, está muito interessante essa analogia. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, o primeiro núcleo de experiências nosso é o lar, né? A família. E, em geral, né, é ali que nós vamos realizar nossas primeiras provas e nossas primeiras expiações. A Carminha toca num ponto importante, né, que, em geral, nós temos dois tipos de situação no núcleo familiar, como ela falou, que são os afetos e os desafetos. Então, com os afetos, nós vamos apertar mais ainda os laços de fraternidade. Com os desafetos, nós vamos criar laços de fraternidade. Então, o mecanismo, o núcleo, a ferramenta família, ela é muito útil quando bem utilizada. Então, foi uma das criações mais importantes da humanidade, né? Foi uma das melhores criações de Deus, eu digo, depois do espírito imortal, do ser inteligente. É a família, onde ele reúne corações tão diferentes ou tão iguais para viverem aquelas pequenas experiências que vão se expandir para a sociedade depois. Então, no livro SOS Família, a Joana de Ângeles diz que quando a sociedade falha é porque a família está doente. Então, é um perigo quando existe essa falha familiar, que vai refletir diretamente na nossa sociedade. Então, nós temos que estar muito atentos, porque, em geral, nós não temos provas diferentes, né? Deus não nos oferece grandes provas impossíveis. Ele oferece as provas dentro das nossas possibilidades. E todos nós temos possibilidades e capacidade de progredir ante a lei de Deus, compreender essa lei. Mas é preciso, antes de mais nada, nós trazermos esses conceitos. E é por isso que a espiritualidade entrega para a gente essa gama de ferramentas que a gente chama de obras da codificação, que muito nos auxiliam. Então, quando a Paty me pediu para escolher uma canção, eu lembrei dessa canção inicial da Cacá Rezende, e ela fala muito disso, dessa gratidão que nós precisamos ter com a doutrina espírita e com Deus, com o Pai, de nos ter dado a oportunidade tão valiosa, um instrumento tão precioso para auxiliar o nosso progresso. Se a gente se dedicar, se a gente estudar,
se a gente trouxer esses conceitos para o coração e se a gente dividir esse conceito com aqueles que estão ao nosso redor, através dos exemplos e das ações que preconizava Jesus. Não era assim que Jesus fazia? Outra coisa é não descolar de Jesus, nunca. É ter Jesus como modelo e guia, como nosso mestre, é lembrar o que Jesus faria nessa situação. Que palavra ele ia oferecer numa situação dessa ou numa situação daquela? Então, a melhor referência que nós temos para para compreender e para vivenciar as leis de Deus é Jesus. E está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Né? Os Espíritos dizem que Jesus foi o melhor modelo que Deus nos enviou para nos ensinar a sua lei. Então, não existe outro modelo de homem, outro modelo de virtude que nos ensine melhor as leis de Deus, que nos aproximam da felicidade e nos afastam dessas vicissitudes do que Jesus. Então, eu me conhecer, é ver aonde eu estou me equivocando ante as leis de Deus, é eu estar colado, conectado com Jesus e usando sempre Jesus como a minha principal referência no campo das ações, no campo dos sentimentos, no campo das emoções. Porque nós vamos ver também que pelas emoções, pelos pensamentos, pelas sensações, nós geramos uma série de inconvenientes para a nossa existência, porque tudo que pensamos, nós lançamos no universo. E aí é um estudo mais aprofundado, as formas de pensamento. Né? Nós contaminamos esse ecossistema espiritual, porque o homem não só contamina o ecossistema físico, ele também contamina o ecossistema espiritual. Isso vai trazer muita dor, muita dificuldade, né? Vai potencializar as nossas aflições, os nossos medos, as nossas angústias, porque nós estamos conectados, nós estamos em contato com o meio, nós estamos interconectados uns com os outros, né? Perispírito a perispírito. Nós sentimos as sensações, as emoções que os irmãos de caminhada sentem. E eles sentem as nossas emoções também, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então, por isso que eu preciso ter bons hábitos, não só de agir, como de pensar. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. Vigiai os vossos pensamentos. Presta atenção no que está pensando. Então, eu preciso controlar o meu pensamento. Quando o pensamento estiver escapulindo para fora daquele campo do que o Cristo preconiza, eu tenho que voltar, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Nós, nesse meio em que nós vivemos, nós estamos sujeitos, né? Porque ainda não somos perfeitos, a descambar, né? A fugir um pouco, ou muito, né? Do que preconiza Jesus. E aí a gente, ao invés de contribuir com a nossa transformação e com a transformação do nosso planeta, que nós já sabemos que nós temos também uma tarefa a cumprir, que é, ao evoluirmos, ao progredirmos, fazer com que o planeta que nós estamos habitando, ele progrida, e aí a gente vai estar contribuindo com essa grande missão do Cristo, que é fazer com que o planeta ele suba na sua escalada evolutiva, né? Nós somos coautores de toda essa obra. Nós temos uma coparticipação, né? Nós temos uma mão ali, uma oportunidade que nos é ofertada. E, para isso, é preciso que mais uma vez, eu compreenda quem eu sou, o que está me impedindo de progredir, o que está me afastando do que o Cristo preconiza, o que me afasta das leis de justiça, amor e caridade. Só para vocês terem uma ideia do que eu falei agora, eu estou lendo esse livro aqui, então eu vou pegar um pequeno trecho dele, não sei se vocês já leram, No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, o Divaldo está fazendo uma série, ele tem aí já não é uma trilogia, porque já são 4 livros, nesse campo onde ele está trazendo informações importantes do que está acontecendo a nível físico e a nível espiritual, a conexão. Então, olha só como é a questão dos nossos pensamentos, do pensamento da humanidade. De nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras.
sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Em volta, a regular distância, podíamos ver a paisagens siderais e o astro-rei, na pujança da sua luz, tentar vencer a pesada camada que se assemelhava a nuvens anunciadoras de tempestade. Então, vejam o que os nossos pensamentos desvirtuados, desorganizados e desequilibrados gera na psicosfera terrena, em contrapartida, retorna para os nossos corações. É como se fosse uma casa, imaginem a nossa casa cheia de lixo, a gente pegando lixo da rua, a gente pegando sujeira, a gente contaminando a nossa casa e a gente entrando nessa casa todo dia, que está em condição insalubre. O que vai acontecer conosco? O nosso estado de espírito ele vai declinar, a gente vai viver muito para baixo, né? Isso vai contribuir com depressão, com queda de imunidade, com aquisição de várias patologias, de várias doenças, né? Agora, amplia isso para o nível planetário, porque a Terra é a nossa casa terrena. O lixo, a gente pegando e jogando lixo ao redor do planeta e vivendo em meio a esse lixo mental. O trabalho que a gente dá para a espiritualidade para dissipar, porque a espiritualidade ela dissipa, chega num ponto tão ruim que eles têm que agir para dissipar, porque senão fica insustentável. Então, sem estar assim, nessa condição, os homens já vão às vias de fato, já vão à guerra, jogam bombas, se matam, degradeiam pelas redes sociais, pelas televisões, pelos rádios. Imagina se os espíritos não influenciam. Isso tudo é gerado pelo nosso comportamento. Então, eu tenho que observar que tipo de comportamento mental, né, aí para o campo do pensamento, porque é isso que mais nos prejudica, né? Porque antes de agir, a gente pensa, e aí antes de estar fazendo qualquer coisa, a gente pode estar parado, sentado na poltrona da nossa casa, pensando um monte de porcaria, e jogando lixo mental para o nosso planeta. Isso reverbera, isso retorna para o nosso coração. Isso potencializa as nossas dificuldades. Isso auxilia aqueles espíritos que se comprazem em causar desordem, em causar o caos, em tentar impedir que a missão do Cristo ela vá para frente. Então, nós todos já ouvimos falar que existem os espíritos chamados espírito das sombras, espíritos das trevas. E essa é a condição ideal para que esses irmãos eles atuem para impedir o progresso planetário, para trazer dor, aflição e medo para o nosso coração. E tudo isso só se dá porque a gente cria uma conexão. Então, é preciso eu saber qual tipo de conexão eu estou criando e o que eu estou fazendo, né? Aonde eu estou errando na minha prova, aonde eu estou ficando reprovado, que está impedindo que eu dê um passo à frente e que eu contribua com o meu progresso e, consequentemente, com o progresso do planeta em que eu estou vivendo. Tá? E aí, o planeta que nós estamos vivendo, lá no Evangelho, nós vamos ver que é um planeta de provas e expiações. E aí, vamos às características, vamos relembrar. Superioridade da inteligência em grandes números dos seus habitantes. Inteligência não significa virtude, não significa moral. Inteligência é a capacidade que nós temos de aprender, de conquistar, de mudar situações, de pensar, de criar, de transformar para o bem ou para o mal. Numerosos vícios que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Então, os vícios em que nós nos mostramos propensos demonstram a grande imperfeição moral em que nós estamos. Então, nós precisamos trabalhar essas imperfeições. Então, eu não posso dizer qual é a imperfeição moral da Carminha, ou da Tereza, ou da Pati, ou do Júlio, ou de quem quer que seja. Eu só posso dizer das minhas imperfeições morais a fim de alcançar o meu progresso. Para a Carminha, para a Pati, para o André, para a Tereza, ou para quem quer que seja, eu preciso utilizar o exercício da benevolência, da indulgência, o jugo leve preconizado por Jesus,
a fim de que eu possa progredir. Fazendo exercício, eu também estou na mesma condição de todos os meus irmãos de humanidade. Está aqui, ó. Eu estou no planeta Terra porque eu tenho imperfeições morais que precisam ser ajustadas. Então, eu preciso identificar quais são essas imperfeições de forma que eu possa avançar junto com meus companheiros de caminhada, né? E aí, é por isso que Deus coloca num mundo ingrato para aí nós expiarmos nossas faltas mediante penoso trabalho de misérias da vida, até que nós hajamos merecido ascender a um plano mais ditoso, né? Então, somente após o aprendizado, através da prática das leis de justiça, amor e caridade, ante as imensas dificuldades que nós estamos experimentando, é que nós vamos poder chegar a um mundo mais ditoso sem causar problema. Porque imagina, a gente chegando lá no mundo mais evoluído, cheio de vícios, a gente vai causar uma grande perturbação, a gente vai desorganizar, desarmonizar. É por isso que espíritos são exilados, e ele vai falar aqui. É por isso que espíritos são colocados em grupos, em determinados tipos de mundo, para que eles possam juntos progredir, sem causar danos àqueles que já fizeram e cumpriram a sua etapa, a sua missão. Então, os espíritos em expiação na Terra já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos, em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Então, olha aqui, é preciso que a gente faça uma análise. Eu estou constituindo causa de perturbação para os bons? Qual é a atitude minha que pode gerar perturbação na sociedade, no meu local de trabalho? E é essa atitude que eu vou focar e eu vou trabalhar. Se essa atitude é uma atitude que se confronta com as leis de Deus, que está fora dessas leis de justiça, amor e caridade, é essa que eu preciso extirpar. E é por isso que Deus me dá a oportunidade, né, de vivenciar todos os dias aquele camarada chato que fica me perturbando se eu sou impaciente, para que eu trabalhe a minha paciência, para que eu trabalhe a minha tolerância, né? É por isso que todos os dias eu tomo uma fechada no trânsito para que eu seja mais tolerante, para que eu seja mais benevolente, né? Porque a mesma pressa que eu estou é a pressa que o outro está. Eu preciso sair mais cedo para o trabalho, porque geralmente isso é fruto da pressa, da loucura com que a gente convive. Então, são situações do cotidiano muito simples que podem gerar um mal maior, que podem gerar um problema maior. Que a gente pode pensar assim, poxa, isso aqui que eu estou fazendo não vai dar problema nenhum, não. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Poxa, eu vou fazer gato na luz. Passo um gato, isso não vai ter problema, não. Estou pegando da Light. Não, quando eu faço gato da luz, alguém vai pagar. Isso entra no rateio entre todos aqueles que pagam sua conta de luz. Isso causa um transtorno, a conta vai subindo, vai subindo, vai subindo, e o cara, no final das contas, está pagando um preço injusto, porque alguns, né, se acham no direito de furtarem a energia, né, achando que ela está furtando, aquilo ali está na natureza, a eletricidade não vai fazer falta para ninguém, não, tem um processo, aquilo ali tem custo, e esse custo é rateado na sociedade, né? Então, esse foi um simples exemplo de uma ação que a gente pode cometer que vai gerar problema. Outra coisa, o cara que fica pegando coisa no mercado e bota e leva escondido, pequenininho, né? Isso é uma besteira, o dono do mercado tem muito. Alguém vai pagar, aquilo vai ser embutido no preço, vai ser rateado, né? Então, são coisas que vão gerar, e no final, né, aquele que tem menos poder aquisitivo vai estar pagando um preço absurdo por um produto. Isso vai causar um grande problema na sociedade. Aquela pessoa vai viver aflita, vai viver angustiada, porque ela não consegue levar um pouquinho mais. Então, são situações que a gente tem que observar todos os nossos passos, o que eu estou fazendo, se aquilo vai causar algum mal para terceiros, e se vai causar algum mal para mim também. Então, assim, a gente tem a oportunidade todos os dias, através do nosso livre-arbítrio, de seguir o caminho das leis de Deus ou de transviar das leis de Deus. Então, o saber o caminho correto a seguir depende de conhecer essas leis. Eu já falei, a melhor referência é Jesus.
as melhores ferramentas são as obras da codificação, que explicam muito bem o que nós precisamos fazer. Em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec chama de o roteiro seguro para a felicidade vindoura. Está lá na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução. Tá? Então, vejam o tipo de mundo em que nós estamos e o tipo de espírito que nós somos. Né? Pô, mas será que todos somos assim? Será que já não evoluímos de alguma maneira? É claro que já evoluímos. A gente tem como mensurar, como fazer uma avaliação. Eu acho que todos nós que estamos na doutrina espírita já fizemos algum tipo de progresso, algum tipo de evolução, porque a partir do momento que eu adentro ao movimento espírita, que eu tomo conhecimento das obras da codificação, eu já mudei alguma coisa. Alguma coisa já começa a ser modificada, já começa a mexer em algo em mim. Né? Então, a partir do momento que o camarada adentrou, ele não pode dizer que não sabe mais. Né? E aí a responsabilidade dele passa a ser outra, ante as leis de Deus, ante as leis que regem o universo. Segue Santo Agostinho, ainda no mundo de provas e expiações, dizendo que a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita. Existem outros mundos além do planeta Terra, mas revelando a todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. O que a Terra tem de comum aos outros mundos, que é um exílio de espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, nós somos espíritos rebeldes. Então, nós precisamos deixar de ser rebeldes, precisamos observar essas provas que Deus nos oferece, juntar com tudo aquilo que Jesus nos ofereceu e com o que a doutrina tem nos oferecido e praticarmos incansavelmente, da mesma maneira que nós precisamos exercitar o corpo físico a fim de que a gente não adquira nenhum tipo de doença, para que a gente tenha uma vida, né, mais saudável, nós precisamos também exercitar a nossa mente, exercitar o espírito imortal, de forma que ele tenha hábitos de pensamento saudável, que ele tenha um comportamento mental, psicológico saudável, porque nós sabemos também que as patologias do corpo, elas nascem no espírito, elas têm sua origem, a sua gênese, no corpo perispiritual, sejam dessas existências anteriores. Lá no capítulo 5, Kardec vai falar, junto com os irmãos espirituais, sobre a justiça das aflições, causas anteriores, causas atuais das aflições, o esquecimento do passado, né, que é algo super importante. Né? Por que Deus nos concede o esquecimento do passado? Por que a gente não sabe de tudo que a gente fez? Será que não seria mais fácil? Ele explica ali o porquê que nós precisamos esquecer o nosso passado, né? Porque pode-se, em geral, pode se converter em motivo de grandes perturbações para a atual existência. Imaginem, a gente lembra de tudo, se no núcleo familiar a gente lá está com um filho que foi nosso assassino, ou fomos assassino do nosso filho em uma existência anterior. Como é que seria essa convivência? Se a gente soubesse quem são os espíritos e o que se passou em existências anteriores, né, naquele núcleo familiar. Então, o porquê de lares tão harmoniosos e lares tão desarmoniosos e tão conflitantes? Por que lares onde filhos não respeitam os pais e pais não respeitam os filhos, chegando ao ponto de ódio? Então, a doutrina espírita explica isso tudo. Embora aí a gente... Oi? Perdão de te interromper, porque vou falar só um pouquinho do que você até retomou aí agora há pouco, sobre a questão do pensamento, né, de doenças para o corpo físico, porque hoje eu estava ouvindo a Rádio Rio de Janeiro no trânsito, né, e eles falavam exatamente isso, né, o quadro fala de mediunidade e da questão da evolução moral, né, do médium, o quanto a gente busca para o nosso corpo
tenta, né, através dos nossos pensamentos, buscar uma sintonia, né, melhor com a espiritualidade, tentar essa elevação moral nas nossas ações, né? E eles falavam dessa questão que a bioquímica comprova isso, não é simplesmente uma teoria, né? Porque o Júlio sempre fala isso, a teoria sem a comprovação, né? Que não se comprova não é teoria. E o nosso corpo reage a todos esses pensamentos que a gente tem. Você falava do negativo e do positivo. Então, traz sentimentos bons, né? As nossas reações são boas do nosso corpo, as reações do nosso corpo são boas se a gente tiver bons pensamentos. E assim acontece também, né, o contrário. A gente causa doenças, isso já está mais do que comprovado, mas infelizmente a gente ainda não consegue agir de acordo com esse conhecimento, né? E a ansiedade, olha aí quantas pessoas fazendo um quadro de depressão por conta dessa ansiedade, dessa insatisfação, né, com tudo e querendo mais, a questão da busca pelo material, todas essas questões que estão levando a atual sociedade, né, descambar por esse caminho aí, doentio, né? Principalmente os nossos jovens, né, Jaque? Exatamente. Então, a gente crianças, tem visto né? muitos jovens, crianças que não conseguem, assim, é uma sociedade forjada para o consumo, mas não para o consumo das coisas do espírito, mas da matéria. Da matéria. Né? Nós somos seres espirituais. Então, existe um grande equívoco no modelo de educar o ser humano, o cidadão, no campo de que o sucesso do cidadão é o sucesso das aquisições materiais, não das aquisições morais. É o ter e não o ser. Né? Então, assim, esse é um grande problema da nossa sociedade, é um dos grandes motivos de sofrimento, de flagelo da nossa sociedade atual, principalmente dos nossos jovens. Eu converso muito com meu filho, né? Porque assim, é vendido um encantamento, eles são encantadores de serpente, né? Então, eles vendem um sucesso que não existe, é um sucesso fictício. Né? Agora está muito comum a questão dos blogs, ser blogueiro. Eu falo para o meu filho, imagina se todo mundo fosse blogueiro. A gente precisa de advogado, a gente precisa de médico, a gente precisa da pessoa da coleta pública para recolher o lixo que a gente produz, a gente precisa do professor, a gente precisa dos outros profissionais. Né? Então, assim, são novas profissões que não geram oportunidades para mais pessoas, isso vai causando um caos social, né? A gente não se apercebe dessas coisas, a gente fica fixo assim, não, é preciso ir para ali, que ali é que eu vou ganhar muito dinheiro. E a gente sabe que as conquistas verdadeiras, é importante que a gente ganhe o nosso dinheiro, é claro, a gente vive no mundo material, a gente precisa de casa, a gente precisa se locomover, se vestir, se alimentar. Então, é justo a gente ir em busca disso. Mas não somente disso, e não ter isso como a nossa meta principal, como ponto de fixação, um ponto de obsessão. Né? Porque a gente está justamente desembocando nessas ansiedades, nessas angústias, na depressão, no grande número de suicídio de jovens, né? Jovens que não sabem lidar com as frustrações, né? Com as frustrações. Não sabe ouvir, né? não. É isso aí. Então, assim, é muito complexo. Júlio então, quer falar, tá, Léo? Desculpa. Pode falar. Pode falar. Até que horas nós vamos? Até 9h25. 9h25? Beleza. Meu amigo Miguel e a todos, né? Nós falávamos da questão do ter e do quanto nós somos focados no ter em detrimento do ser. E aí nós, exatamente naquele momento, nós nos lembramos que nós estamos na matéria, né? E, estando na matéria, nós sofremos a influência da matéria. E a doutrina espírita, diferentemente de outros segmentos religiosos, até pelo menos falando assim, a princípio, né, até onde a gente percebe, é quem foca nessa questão
os outros segmentos religiosos não estão muito focados nessa questão de... não tem essa informação, não trabalham essa informação. Por isso, a maioria de nós, aquelas pessoas, e até mesmo quem está na doutrina, tem um olhar muito voltado para o ter, tem um olhar muito voltado para as aquisições materiais em detrimento das aquisições do espírito. Porque a gente não... eu acho que... Me parece que esse olhar ele começa a partir de agora, ele começa a partir daqui. Nós somos, eu diria, nesse particular, os trabalhadores da primeira hora. Nós temos essas informações, eu diria, privilegiadas. E nós uma vez tendo essas informações privilegiadas, eu acho que cabe a nós difundir, mostrar diferenças, mostrar que somos diferentes, mostrar a importância do ser em detrimento do ter. Mas imagina o quanto isso é difícil quando você vive num mundo em que a matéria tem uma força muito grande e todo mundo está voltado para o ter. Passamos... eu não queria usar o termo, mas é o que está me vindo. A gente acaba passando por idiota. Você acaba passando por... Você é um idiota, você é um bobão. Está falando de coisas que são quiméricas, falando de coisas que são utópicas, quando, na verdade, nós estamos aprendendo que não é bem por aí, que não são informações utópicas. Mas também nós começamos a adquirir essas informações agora. E, a partir daí, acho que nós temos a responsabilidade de difundir isto para aqueles que estão mais próximos de nós. Você mencionou aí algumas vezes o seu filho. Eu acho que cada um de nós que tem o próximo mais próximo e que tem a função de educar outros espíritos, tem que começar a incutir isto nesses espíritos de maneira paulatina, porque também não pode atropelar, porque eles também sofrem a influência da matéria e convivem com outros espíritos que também sofrem essa influência. Para não roubar a cena, eu tenho dito. A Tereza quer falar? Está com a mãozinha? Estou vendo a Tereza com a mãozinha. Pode falar, Tereza. Porque à medida que foi se desenvolvendo o tema, a gente foi assim imaginando assim o quanto é lógico, né? O quanto é lógico a doutrina espírita e o quanto ela nos faz pensar e ter noções assim do que nós necessitamos como aprendizado na nossa vida, né? Seja em forma de prova, seja em forma de expiações, né? Porque na verdade tudo começa em nós. Tudo começa em nós. Nós vamos gerar pensamentos e ações que vai refletir diretamente em nossas provas e expiações, que nos levará ao progresso, independente do tempo que vamos gerar, que vai acontecer tudo isso, né? Nós é que fazemos o nosso céu e os nossos infernos interiores. É o que eu estava assim refletindo à medida que você ia falando. Obrigado aí pelo apontamento. Né? Então, vejam como assim, quando a gente senta para conversar sobre um assunto, sobre um tema, né? Como as coisas vão mexendo com a gente, porque falam, né? A doutrina ela tem esse poder de falar o nosso coração. Basta a gente estar com o coração aberto. E ela fala, porque os nossos amigos espirituais, eles nos intuem, eles falam para a gente. Né? Olha essa questão aqui. Né? Mentalmente, eles vão apontando e vão tocando nos pontos necessários para que a gente possa observar. Né? É interessante, eu estou falando da questão da experiência da prova, experiência individual, que toda vez que me convidam para fazer
um trabalho sobre um determinado tema, eu começo a experimentar durante os dias que se aproximam de uma série de experiências que me colocam à prova sobre aquele tema. Outro dia eu falei sobre a paciência e olha, mas como eu fui provado, né? E eu fui provado e reprovado, eu reprovei várias vezes. E aí, quando vai chegando para o finalzinho, caramba, aí que eu vou me ligar naquela correria. Gente, eu estou tentando a oportunidade de prática daquilo que eu estou estudando e daquilo que eu vou dividir com meus companheiros de estudo. Né? E eu estou dando mole aqui. Aí, em geral, eu consigo perceber mais lá para o finalzinho, né? Porque a gente é distraído mesmo, porque a gente não pratica. Né? A gente não tem essa cultura, esse hábito de dar uma olhada para dentro. Né? É o que justamente propõe o Santo Agostinho para a gente na questão 919. Né? Qual o meio prático e mais eficaz tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal? Um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista ao que fizeram e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, eu preciso, ao final do dia, fazer esse exercício. Lembre, para que eu tenha... se eu quero nadar, né? Para que eu nade bem, eu preciso me exercitar, eu tenho que treinar para que eu nade bem. Então, para que eu consiga converter os maus hábitos em bons hábitos, eu preciso olhar para dentro, verificar quais são os maus hábitos e começar a trabalhar e substituir, por substituição, por bons hábitos. Né? E aí a gente está falando, né, quando a gente olha, a gente fala, pô, a Terra é um mundo de provas e expiações, poxa, então a gente não vai ter nenhuma felicidade, a gente não vai ter nenhum momento de alegria nesse planeta, como é que vai ser isso? Porque a gente vai viver sofrendo o tempo todo? Não! A questão 920, pode o homem gozar? Ele vai dizer, ele vai continuar, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível for na Terra. Aí, na questão 922, né, ele vai fazer uma outra pergunta na continuidade dessa. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que baixa para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, eu preciso trabalhar, porque a gente vive no mundo material e não adianta eu sofrer e querer, como a gente falou anteriormente, ter o que eu não posso ter, o que eu não tenho condição de ter. Né? Então, eu tenho que me contentar com aquilo que é necessário. E a partir do momento que eu começo a compreender as leis de Deus, e que eu começo a observar a natureza, por exemplo, né? E Jesus fala dos pássaros no céu, que o Pai, cada dia, lhe provém com o ar, com a comida necessária, e assim somos nós. Né? Dentro das nossas possibilidades, nós vamos sobrevivendo aos dias, e se nós tivermos a sabedoria de nos conectarmos intimamente com Jesus, de encontrarmos a nossa estrada de Damasco e abraçarmos o nosso mestre, a gente vai viver muito bem nesse plano, né? De acordo com as possibilidades que esse plano nos oferece. Então, eu preciso fazer essa investigação para que, com relação à vida moral, eu esteja agindo dentro das leis de Deus. E a consequência, e a consciência tranquila e a fé no futuro, porque a gente sabe já que o que nós estamos vivendo hoje, de dificuldades, teve origem não hoje, né? Teve origem lá atrás em outras existências. Então, hoje eu vou trabalhar para que no futuro eu tenha uma vida mais tranquila, uma vida de mais felicidade. E para isso eu preciso compreender
as leis que regem o universo. Eu preciso observar mais Jesus, suas ações. Eu preciso tentar praticar tudo aquilo que Jesus me propõe, né? E, para isso, eu tenho que trazer os conceitos. Ora, esses conceitos que a doutrina nos oferece. Os livros da codificação não são livros de leitura, são livros de estudo, e estudo diário, estudo seguido, concomitante, né? Então, nós só vamos compreender a grandeza lá daquela canção, Pai, Deus Criador, obrigado pela doutrina consoladora, se nós nos debruçarmos sobre as obras da codificação, para que a gente possa compreender, e sobre todas as obras, porque elas estão interconectadas, e elas são a explicação das leis que regem o universo. Elas são a explicação das leis de Deus. Então, por substituição, nós vamos colocando conceitos de virtude, conceitos que nos fazem bem, que a doutrina nos entrega, e substituindo por conceitos equivocados de ontem. Mas, para isso, eu preciso me dedicar aos estudos e à compreensão. Eu comecei os meus estudos na doutrina espírita em 1996, quando eu entrei no quartel para responder um sargento evangélico que ficava implicando comigo. Eu entrei primeiro para dar uma resposta para ele, depois, com o passar do tempo, eu fui perceber que eu tive a oportunidade, através daquela afronta, de encontrar as respostas que eu precisava, que as respostas eram para mim, não eram para ele. E eu continuo estudando, já se vão quase 25 anos, que eu nunca peguei um livro da codificação e li direto. Eu vou estudando, e eu vou pesquisando. Eu estou falando a técnica que eu utilizo. Então, eu vejo alguma coisa no Livro dos Espíritos, eu vou fazer um link com o Evangelho, e tento fazer com o Livro dos Médiuns, e tento fazer com a Gênese, e vou buscar nas revistas espíritas. Isso é uma coisa que não termina. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca, mais a gente vê que a gente precisa e que a gente não sabe. E aí é que está o grande barato, porque a gente tem sempre algo a superar. É uma superação individual, é uma conquista rumo ao progresso. Então, isso é ininterrupto, isso continua, E é muito prazeroso, é muito gostoso quando a gente se dedica e a gente vai descobrindo, a gente vai se conhecendo e a gente vai se transformando, Então, assim, é muito importante a gente conhecer alguns conceitos, mas conhecer profundamente. Aquela questão 132 é uma questão primordial para que todos os espíritos conheçam. Todo espírito tem que conhecer a profundidade da questão 132, que é a questão que diz quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, E por que nós vamos precisar passar por isso. Então, sem um rumo, sem um objetivo, sem um conhecimento, sem o conhecimento de nós mesmos, não vamos chegar a lugar nenhum. A gente vai ficar que nem um cachorrinho correndo atrás do rabo, Na questão 918, por que indícios se pode conhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita? Isso é importante a gente conhecer, Quais são os progressos que eu preciso realizar, E aí é Santo Agostinho também que fala na continuidade das questões anteriores. Ele dizendo para a gente, falando sobre o homem de bem, características do homem de bem. E aí ele diz o seguinte: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens,
sem distinção de raças nem de crenças. E, para finalizar, eu cito um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, item 4, os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, o primeiro movimento que nós vamos fazer é domar as nossas más inclinações. Mas, para isso, é necessário que eu conheça quais são as minhas más inclinações, que eu reconheça o que me impede de ser um homem de bem, de ser um bom espírita, o que me impede de contribuir com a regeneração do meu planeta, o que me impede, o que me faz com que eu esteja jogando fora a oportunidade que Deus me ofertou. Então, vejam que nós temos uma gama de informações, uma gama de oportunidades, tanto teóricas quanto práticas, que nos são ofertadas diuturnamente. Então, em todos os momentos da nossa existência, nós temos a possibilidade das nossas provações. Nós temos a possibilidade de nossas expiações para nos reconciliarmos com as leis de Deus. Então, cabe a nós, nesses momentos das experiências que estamos vivendo, nos inteirarmos melhor das leis de Deus, através dos estudos da doutrina, da prática no bem, da boa convivência em família, em sociedade, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Então, está aqui. Essas questões que eu falei para vocês, estão lá na parte 3ª do livro dos Espíritos, lá para as questões 900, são questões importantes da gente observar todo dia, para a gente não esquecer, porque a gente esquece. Que a gente deixa de lado, a gente esquece. E a gente foca no vício, porque o vício está arraigado em nós. O vício está impregnado e não é fácil se libertar de um vício. Então, é preciso mudar o paradigma que nós trouxemos das outras existências. E, para isso, nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, conversando, dialogando, refletindo e construindo novas oportunidades para o futuro. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade. É sempre um prazer estar com os companheiros do Damasco, companheiros queridos. Eu acho que vocês gostaram de mim, que vocês me chamaram de novo. Com certeza, Léo. Com certeza você já faz parte da nossa família aí, Estradas Damasco, e traz essas contribuições para a gente, a gente agradece a sua dedicação, sua disponibilidade, que a gente sabe que seu dia também é corrido mesmo, que agora você é até triatleta, olha só, mas nós te agradecemos mesmo por você sempre aceitar o convite, e trazer essas reflexões para a gente. Então, finalizando aí o nosso encontro da noite, nós vamos ouvir a canção que você escolheu, de Alexandre Sancó, e, em seguida, Carminha fará a nossa prece final, tá? Tem horas que a tristeza aparece em nossa vida e retira o colorido como nuvem distraída. É só a provação a nos medir. O céu que traz a chuva, traz o sol, é o mesmo céu que traz a fé e nada mais do que podemos realmente suportar no tempo exato a se cumprir. Nuvens de paciência vão crescer e gotas de resignação acalmarão o mar. Raios de compaixão irão surgir. Você é um ser amado. Agradeço o que passou. Essa prova está findada, pois assim Jesus determinou.
pois assim Jesus determinou. Tem horas que a tristeza aparece em nossa vida e retira o colorido como nuvem distraída. É só a provação a nos medir. O céu que traz a chuva, traz o sol, é o mesmo céu que traz a fé e nada mais do que podemos realmente suportar no tempo exato a se cumprir. Nuvens de paciência vão crescer e gotas de resignação acalmarão o mar. Raios de compaixão irão surgir. Você é um ser amado, agradeço o que passou. Essa prova está findada, pois assim Jesus determinou. Nuvens de paciência vão crescer e gotas de resignação acalmarão o mar. Raios de compaixão irão surgir. Você é um ser amado, agradeço o que passou. Essa prova está findada, pois assim Jesus determinou. Pois assim Jesus determinou. Pois assim Jesus determinou. Senhor Jesus, mais uma vez, vamos chegando ao final de mais um estudo, mais uma reunião de estudo na casa de Damasco. E mais uma vez, Senhor, só nos resta te agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, Senhor. Pela oportunidade de refletirmos sobre as nossas provas, Senhor. Sobre a nossa caminhada nesse planeta de expiação e provas. Que possamos não nos esquecer, Senhor, que o primeiro ato da nossa volta ao planeta já é um ato da misericórdia infinita de nosso Pai, a reencarnação, Senhor. A nova oportunidade de refazer as coisas que não foram bem feitas, Senhor. De corrigir nossos sentimentos, de caminhar no sentido do cumprimento da Tua lei, Senhor, que está escrita em cada consciência, em cada coração. Depois, Senhor, nós que estamos nas fileiras espíritas ainda fomos agraciados com essa doutrina maravilhosa, que nos esclarece, que nos orienta, que nos mostra o caminho, Senhor. Não podemos nos queixar de nada. Pelo contrário, Senhor, precisamos agradecer a cada instante por tanta misericórdia, por tanta graça, Senhor, que nos é concedida. E fazer a nossa parte, Senhor. Não sermos mais um a contribuir com essa atmosfera pesada e sombria, Senhor, que nesse momento envolve o nosso planeta, sobretudo o nosso país, Senhor. Que não sejamos um a criticar, a censurar, mas que sejamos aquele que tem compaixão dos equívocos alheios, Senhor. Na mesma medida em que pedimos a sua misericórdia, sempre, sempre, sempre que cometemos os nossos erros. Para tanto, Senhor, é como o nosso companheiro Léo nos falou, não podemos nos distanciar de Ti, nem dessa doutrina maravilhosa, que possamos permanecer estudando, Senhor, e com o Teu auxílio, o auxílio dos Teus emissários do bem, que nos acompanham, Senhor, que nos sustentam nas horas mais difíceis, que torcem por nós, que vibram por nós, Senhor. Tentar ir colocando
cumprindo, Senhor, colocando em prática tudo que vimos aprendendo ao longo desses anos na jornada espírita. Que não nos esquivemos da tarefa, Senhor, que nos couber, que nos for facultada, porque ela, Senhor, é um instrumento para que nós possamos melhorar a nossa condição. Por tudo isso, Jesus, nós te agradecemos e te pedimos apenas que nos dê forças para buscarmos o melhor em nós, Senhor, na construção do bem que nós queremos fazer dentro de cada um de nós. Isso só será possível unidos, Senhor, em torno do teu evangelho, em torno das tuas mensagens, mestre querido, que possamos seguir as suas pegadas de luz. Muito obrigada, Senhor. Estende a sua mão misericordiosa e compassiva por toda a humanidade nesse momento. Sobretudo, para aquelas pessoas que estão em equívoco, Senhor, por aquelas que olvidam, Senhor, as suas leis, mas, sobretudo e principalmente, aquelas que, já conhecendo o seu evangelho, não cumprem, não procuram, não se esforçam por cumprir, Senhor. E que cada um de nós possa compreender que cada vez que nós julgamos e condenamos o nosso irmão, estamos espalhando lixo mental e contribuindo com essa atmosfera carregada. E sejamos aqueles, Senhor, que acenda uma pequenina luz, que vá limpando, que vá clareando aos poucos o entorno do nosso planeta. Para tanto, Senhor, permanece em cada coração, não apenas agora, Senhor, mas em cada instante das nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. E assim seja. Graças a Deus, muito obrigada, Carmen, por essa prece tão sentida, né? Que nos toca muito. E nós agradecemos a todos vocês que permaneceram até agora conosco. Estaremos juntos, né? Segunda-feira que vem, de forma virtual, porque a nossa casa retornou no sistema híbrido, né? Atendendo aqueles que querem continuar assistindo, participando de forma virtual, e aqueles que querem voltar no sistema presencial. Então, nós atendemos na semana passada, no sistema híbrido, e agora, no modo virtual, né, de 15 em 15 dias, nós continuaremos aqui. Então, segunda-feira a gente está junto, se Deus quiser. Um abraço a todos.